São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse... Estamos no nosso segundo programa sobre São José, para conhecê-lo melhor, e vamos iniciar com uma oração a São José. São José, que fostes escolhido por Deus para ser o guarda do Salvador e o esposo da Virgem Imaculada, obtende-nos de Deus as graças que necessitamos para corresponder fielmente ao plano de amor que Deus tem para cada um de nós. São José, rogai por nós. Nós vamos prosseguindo nestes programas de conhecimento de São José. Eu gostaria de abordar agora a respeito da Josefologia, para que nós saibamos que existe uma ciência que estuda São José. Ela é conhecida como Josefologia, ou também a teologia de São José. E sendo que São José foi chamado por Deus para ser o esposo de Maria e o pai de Jesus, nós devemos focá-lo dentro do contexto da encarnação de Jesus. E para nós podermos compreender toda a missão de São José, é preciso que nós o tenhamos num relacionamento direto e pessoal com a pessoa de Jesus. E também de Maria, porque ele conviveu com Maria, e é dessas duas realidades, da convivência dele com Jesus e da convivência dele com Maria, no exercício da sua missão de pai de Jesus e de esposo de Maria, que nós temos toda a sua grandeza, a sua importância, a sua dignidade. Como nós sabemos, no plano de Deus, estava contemplado que o seu filho viesse ao mundo, na plenitude dos tempos. E ele viria assumindo a natureza humana. Esse era o decreto, foi o decreto de Deus, em que o seu filho, com a sua divindade, assumiria a natureza humana, se encarnando neste mundo. E, portanto, ao vir a este mundo, ele, ao assumir a natureza humana, ele agiu desde toda a sua vida com ações divinas. Portanto, as ações de Cristo aqui na Terra, mesmo que foram ações humanas, por exemplo, da sua infância, em que estava presente José e Maria, essas ações tiveram, portanto, um valor redentor e infinito.
E, portanto, nós não podemos só conceber as ações salvíficas de Cristo, aquelas do seu ministério público, mas também aquelas que Jesus vivenciou durante a sua infância. Portanto, nesse sentido, a presença de São José incide nas ações de Jesus, quando criança, era assistido, era protegido, era educado por São José. E, ao mesmo tempo, quando Deus dispôs em enviar o seu filho ao mundo, ele também colocou Maria como a mãe do seu filho, a qual a gerou. Então, essa verdade fundamental está dentro do plano de Deus, dentro do mistério da nossa salvação. E Jesus, ao vir ao mundo, ele deveria ser o descendente de Davi. E José seria aquele que, com a sua missão, com a sua participação, iria dar a descendência davídica a Jesus. E, portanto, nesse sentido que nós queremos falar um pouquinho sobre o que é a josefologia e como é que nós vamos encarar essa ciência do conhecimento ou da teologia de São José. E, portanto, nós precisamos aprofundar a missão de São José e não ficar somente naquele conhecimento assim superficial que às vezes nos foram transmitidos. São José, aquele que está lá ao lado de Jesus, lá no presépio, ao lado de Maria. São José é aquele que está lá na oficina de Nazaré, mexendo com madeira. Esta ideia ou esta visão de São José é muito redutiva. Por isso vem ao nosso encontro a josefologia. Josefologia quer dizer a teologia de São José. Muitos até acham estranho esta palavra. O que é josefologia? Mas é a teologia de São José. Portanto, ela faz parte da teologia universal. O que é a teologia? A teologia, ela aprofunda todas as realidades referentes a Deus. A teologia diz respeito a Deus. A josefologia diz respeito a São José, ou seja, vai contemplar São José partindo sempre da revelação, ou seja, da Sagrada Escritura, particularmente dos Evangelhos, e depois vai se fazer essa reflexão partindo daí, da sua missão como pai de Jesus e como esposo de Maria. Portanto, a teologia de São José faz parte da nossa teologia ou da teologia católica, e até ela é contemplada como inserida dentro da teologia dogmática, porque ela está em íntima relação com o tratado do Verbo encarnado e da maternidade de Maria. E nesse sentido, portanto, São José é visto em consideração neste relacionamento dele com Jesus, o Verbo encarnado, e
do qual, da sua função, da sua missão, deriva aí toda a sua singularidade, toda a sua santidade, todos os seus privilégios, todas as suas virtudes, todas as graças que recebeu de Deus. Portanto, a josefologia, ela constitui uma verdadeira ciência, porque nós vamos poder, a partir dela, adquirir um conhecimento seguro de São José em relação à sua missão dentro do mistério da encarnação de Jesus. E a josefologia, sendo parte da teologia universal, ela então se fundamenta na revelação de Deus, como nós falamos. Ela vai buscar fazer a reflexão partindo da tradição da Igreja, partindo de todos os ensinamentos dos padres da Igreja, como nós já salientamos aqui, partindo dos ensinamentos dos papas, do magistério da Igreja, partindo também até do ensinamento dos concílios ecumênicos e, é claro, da reflexão dos teólogos e de toda a ciência, de tudo aquilo que possa colaborar para enriquecer realmente a reflexão sobre São José. E, sendo que ela se fundamenta na revelação divina, ela deve se basear, em primeiro lugar, naquilo que nos foi revelado nos evangelhos a respeito de Jesus. De fato, se nós formos olhar no evangelho, nós vamos constatar que os evangelhos são muito claros, sobretudo São Mateus e São Lucas, em afirmar que São José é o esposo de Maria e afirmar que Maria é a esposa de José. Esta verdade é bem clara nos evangelhos. Vai afirmar também que José não participou fisicamente da concepção de Jesus, porque Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Vai afirmar que São José teve a missão muito importante de cuidar de Jesus e de Maria. Vai mostrar que José era o educador de Jesus. De fato, Lucas deixa claro que Jesus, quando desceu de Jerusalém para Nazaré, ele desceu com José e Maria e era submisso a eles. Portanto, recebiam a educação, as indicações todas que eles davam e que José, na sua função, na sua missão de pai, assim exercia. A Sagrada Escritura, os Evangelhos, vão colocar para nós que São José era um homem justo, ou seja, um homem consumado na perfeição. Vai ensinar que São José era um carpinteiro, vai mostrar que São José foi no exílio com Jesus e Maria. Enfim, tudo isto dá base para que nós possamos fazer a teologia de São José, a josefologia. E tudo isto, particularmente, nós encontramos nos chamados evangelhos da infância, ou seja, aqueles em que Mateus e Lucas descrevem particularidades da vida de Jesus. É nesse sentido que a josefologia se torna para nós uma ciência, se torna para nós uma referência para nós conhecermos, para nós aprofundarmos a missão que José recebeu de Deus.
na história da salvação. Por isso, a teologia de São José vai levar em consideração a inserção de Deus, ou seja, de Jesus, na história da humanidade. Essa inserção por meio da pessoa de Jesus Cristo, que foi esperada ao longo dos séculos, quando Deus, no seu plano, no seu infinito desígnio, quis para toda a humanidade a salvação por meio do envio do seu Filho ao mundo. Quando chegou a plenitude dos tempos, então Jesus se manifestou. E essa manifestação de Jesus antes foi precedida por vários acontecimentos que mostraram, que ansiaram, que informaram a presença do envio do Salvador de toda a humanidade, ou seja, de Jesus Cristo, para todos nós. Portanto, nós vamos contemplar que na história da salvação estava realmente presente o desígnio de Deus desde todos os séculos, a começar lá com Abrão. E José é o último elo desta corrente, de toda essa caminhada de preparação para a vinda de Jesus ao mundo. E ele se colocou, portanto, aquele que esteve mais presente, mais próximo possível de Jesus Cristo, é claro, juntamente com Maria, sua esposa. Então, nós devemos sempre lembrar São José dentro desse projeto da economia da salvação, dentro desse projeto da encarnação de Jesus, dentro desse projeto da redenção da humanidade. Por isso, é importante nós lembrarmos que o Papa João XXIII era um devoto de São José, e ele quis que no cânon romano da missa, ou seja, naquela oração central da missa, onde se faz o memorial da redenção operada por Jesus para todos nós, que São José estivesse presente ao lado do nome de Maria. Ele quis que fosse antes dos apóstolos, antes dos papas, antes dos mártires, compreendendo assim a sua importância dentro do mistério da encarnação, a sua presença na pessoa de Jesus Cristo. Daqui nós vemos a importância de José, a dignidade dele, a santidade dele, a missão que ele recebeu de Deus na história da salvação. Tudo isto a josefologia vai contemplar. Eis o porquê nós vamos falar de São José partindo da josefologia ou da teologia de São José, para podermos entender a missão e o chamado de São José nesse projeto de Deus. Deus, portanto, quis que o seu filho assumisse a natureza humana, se tornando gente como nós em tudo, menos no pecado, e, portanto, ele, ao assumir a natureza humana, ele, ao se tornar filho de Maria e filho de José aqui na terra, ele teve uma participação,
uma intimidade com José e com Maria. E, portanto, José teve uma estreita ligação com a união hipostática. A união hipostática quer dizer a união da natureza divina com a natureza humana. E isto é defendido também na josefologia, ou seja, São José tem essa participação, colaborou com a sua missão na união da natureza divina de Jesus com a sua natureza humana. E aqui eu lembro um estudioso de São José, chamado Bonifácio Iamera. Ele disse que São José foi aquele que interviu na constituição da ordem hipostática com o seu consentimento livre e voluntário, como foi o consentimento de Maria, livre e voluntário. E essa atuação na ordem moral não tem por objeto, diz esse teólogo, objeto direto e imediato a encarnação do Filho de Deus, mas a maternidade e a virgindade de Maria, por meio das quais se tem a realização da ordem hipostática. Ou seja, José estava ligado à maternidade de Maria, como esposo de Maria, e José estava ligado ao nascimento de Jesus, como o pai de Jesus. Portanto, a josefologia sustenta, defende a participação de São José na colaboração dos mistérios da encarnação, os quais, portanto, são deduzidos da sua missão de pai de Jesus. Embora a sua intervenção no nascimento de Jesus não foi uma intervenção, uma participação física na sua geração, na geração de Jesus, mas ele ofereceu condições objetivas para que Jesus se tornasse gente, encarnando-se no meio de nós, por meio do seu matrimônio com Maria e por meio da sua missão de pai de Jesus. Portanto, nós devemos, assim, sempre ver José nessa missão que ele recebeu de Deus, nessa colaboração que ele teve para com a vinda de Jesus neste mundo. E aqui nós vamos destacar que a missão de Jesus, de José, na vida de Jesus, foi aquela de estar ao seu lado, aquela de manifestar o seu amor de pai, o seu carinho, a sua atenção. Naturalmente, como pai, ele estava em contato contínuo com Jesus, abraçando-o, beijando-o, enchendo-o de carinho. Tudo isso José fez, e tudo isto faz com que nós o vejamos como o colaborador no grande mistério da nossa redenção. E como afirma São João Crisóstomo, ele diz assim que a São José foi confiada cuidadosamente a sua guarda da nossa redenção, ou seja, essa missão importante que ele recebeu de Deus e, portanto, ele teve uma participação na redenção. E uma participação não marginal, mas importante, fundamental,
em relação a tudo aquilo que ele fez quanto à sua paternidade e quanto à sua missão de esposo de Maria. Então nós temos bastante coisa para conhecer a respeito de São José. E todo o enriquecimento que a Josefologia nos oferece é fundamentado em tudo aquilo que nós podemos colher a seu respeito ao longo dos séculos passados, e que tudo isto facilitou para que nós tivéssemos um conhecimento da sua fisionomia espiritual e para que São José também saísse desta visão ou dessa perspectiva limitada, imprecisa a seu respeito. Então, São José tem uma participação grandíssima na história da salvação. Não é uma participação marginal, mas é algo indispensável que Deus assim quis que ele realizasse. Por isso é muito pouco para nós olharmos São José somente no tempo do Natal, lá na cena do presépio, ao lado dos animais, ou como se fosse uma figura decorativa, ou às vezes até como uma figura incompreensível em relação à virgindade de Maria, apresentando ele sempre como esse idoso, já de idade avançada, que estava ali só para defender a virgindade de Maria. Isso não é mais justificável. A Josefologia, que é o estudo sobre São José, nos mostra uma realidade completamente diferente daquilo que São José é. E toda a reflexão que nós podemos colher partindo da Josefologia nos vai fazer entender a sua grandeza, nos vai fazer entender a sua importância como esposo de Maria, vai fazer-nos entender o quanto ele significou para Deus no projeto da nossa salvação. Por isso, o Papa João Paulo II afirmou que a pessoa de São José traz uma renovada presença na igreja do nosso tempo. E ele afirma também que considerarmos São José traz um renovado empenho na evangelização da igreja. Papa João Paulo II viu aí a importância de São José na vida dos cristãos. Foi por isso mesmo que ele apresentou para toda a igreja a sua riquíssima exortação apostólica Redentores Custos. Portanto, a missão de São José foi aquela de servir Jesus no projeto da salvação da humanidade, na economia da salvação. E a sua missão tem um fundamento bíblico fora de discussão, ou seja, nós vamos colher tudo isto partindo daquilo que a revelação, a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus. Ao receber José como o seu pai aqui na terra e ao desempenhar essa missão de pai de Jesus e de esposo de Maria, José também recebeu
todos os meios, todas as qualidades necessárias para desenvolver esta missão. Por isto, ele é aquele que é o depositário do mistério escondido desde todos os séculos em Deus, conforme nos afirma o Papa João Paulo II. Nós podemos perceber que nós só teremos um melhor conhecimento, visão da missão de São José se nós o encararmos, o enquadrarmos dentro da sua participação no mistério da encarnação de Jesus. E assim como ele desenvolveu essa missão dentro do projeto que contemplava o matrimônio com a sua esposa Maria. Então, na verdade, toda a genealogia messiânica de Jesus está ligada à presença de José, a sua eleição sublime por parte de Deus para se tornar o pai de Jesus, o esposo verdadeiro de Maria, a rainha do mundo e a senhora dos anjos, conforme nos ensinou o Papa Pio IX em um dos seus decretos. Portanto, a missão de São José, ao ser contemplada na Josefologia, é uma missão grandiosa, é uma missão única, porque foi aquela de guardar o Filho de Deus, foi aquela de guardar também a virgindade e a santidade de Maria. E foi aquela também, é claro, de cooperar com o plano da salvação. Por isso, o Papa Paulo VI, que foi um grande devoto de São José, ele diz que São José, quando ele recebeu esse chamado de Deus para ser o colaborador na obra da nossa redenção, José, colocou-se inteiramente à disposição dos desígnios divinos, a sua liberdade, a sua legítima vocação humana, a sua felicidade conjugal, aceitando a condição de ser justamente, conforme Deus lhe chamava, o pai de Jesus e o esposo de Maria. Portanto, nós devemos, nesta ótica, contemplar toda a presença de José na história da salvação, na vida de Jesus e na vida de Maria. A grandeza de São José está no fato de ele ter colocado a sua vida como um serviço, como um sacrifício ao mistério da encarnação e à missão redentora. Está no fato dele ter usado toda a sua autoridade legal como pai sobre a Sagrada Família. Está no fato dele ter se tornado um dom, doando a si mesmo a sua vida, o seu trabalho para Jesus e também para Maria. Por isso, mais uma vez, o Papa Paulo VI enfatiza que São José é uma luz que irradia os seus raios benéficos na casa de Deus, que é a Igreja, e enche-a de humanas e inefáveis lembranças da vinda do Messias no cenário deste mundo. Ele é esta luz benéfica que pode nos iluminar na nossa vida de cristãos.
Ele é essa luz benéfica que demonstrou, por meio de sua disponibilidade, de sua doação, de sua humildade, do seu desprendimento, um serviço completo e doação total aos interesses de Jesus. O próprio Papa Paulo VI, e eu gosto muito do Papa Paulo VI, porque ele fala muito de São José. Ele fala da importância de São José na vida de Jesus com esta afirmação. São José é o tipo do evangelho que Jesus anunciará como programa para a redenção da humanidade. É o modelo para os humildes que o cristianismo eleva a grandes destinos e é a prova de que, para ser bons e autênticos seguidores de Cristo, não são necessárias coisas grandiosas, mas bastam virtudes comuns, humanas, simples, contanto que sejam verdadeiras e autênticas. Então, é nesse sentido que, ao aprofundarmos a pessoa de São José na Josefologia, nós vamos encontrar esses valores que iluminam a nossa vida. Assim como José foi importante para Jesus, tanto é verdade que o Papa fala que ele é aquele programa que Jesus vai anunciar depois no seu ministério de pregação. Assim nós podemos lembrar o quanto ele pode e é importante para todos nós. E nós vemos nele este grande exemplo de disponibilidade ao chamado de Deus, esse exemplo de calma em cada acontecimento, esse exemplo de plena confiança em Deus, de uma fé sobre-humana em tudo aquilo que ele desenvolveu. Em vista disso, a missão de São José na Igreja não encontrou nenhuma dificuldade em ser visto como o modelo para todos os cristãos. A Igreja propõe São José como modelo para os pais, um modelo de paterna vigilância, um modelo para os esposos, que é de um perfeito exemplar, exemplo de amor, de concórdia, de fidelidade conjugal, um exemplo para os virgens, que é uma referência e um defensor justamente com a sua integral virgindade, conforme nos ensinava o Papa Leão XIII. Por isso, a importância de São José. E eu lembro que essa importância de São José também foi até lembrada pelos bispos franceses lá em 1868, num encontro dos bispos franceses em Bordeaux, onde eles disseram que, a respeito de São José, que por uma secreta e sábia disposição da providência, o bem-aventurado esposo da Virgem Maria e guardião e protetor do Verbo encarnado, permaneceu oculto aos olhos dos homens, sem culto e sem honra ao longo de vários séculos, mas no tempo oportuno, Deus suscitou arautos ilustres para proclamar as grandezas desse santo patriarca e propagar o seu culto. Ou seja, eis aí a importância de São José, que a Josefologia nos apresenta e que nós vamos procurar, ao longo desses encontros, apresentar depois para o nosso enriquecimento de conhecimento dessa pessoa fascinante, o pai de Jesus, o esposo de Maria. Que então seja esta motivação da Josefologia
uma maneira para nós, assim, procurarmos buscar fundamentos verdadeiros da presença, da missão de São José na história da salvação e na Igreja, para que também nós, assim, não o tenhamos simplesmente nesta ótica restritiva ou até de um certo devocionismo, que é bom, sem dúvida nenhuma, a devoção a São José, mas ela precisa ser acompanhada de conhecimento, de fundamentos bíblicos que a josefologia, a teologia de São José nos dá com toda a propriedade. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.